Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Orenia Crônica e hoje estamos de volta na nossa saga do Universo para Iniciantes da Cassandra Clare, dos Caçadores de Sombra, né? E nós vamos falar de Peças Infernais. Então, da mesma forma que o último vídeo foi basicamente uma resenha da saga de Instrumentos Mortais, hoje nós vamos fazer uma resenha também de Peças Infernais. Vamos lá! Bem, como eu disse nos 3 vídeos anteriores do Universo para Iniciantes, se você não viu os vídeos, eu vou deixar o link aqui em cima. É desse lado, na verdade, né? Eu nunca sei qual é o lado certo. No primeiro vídeo eu falo sobre todos os livros que foram publicados, na verdade, todos os livros principais, né? Os spin-offs, eu não vou entrar em detalhes aqui nesses vídeos. Então eu explico como é que funciona, quais são as sagas e onde elas entram na linha do tempo. O segundo vídeo eu falo sobre a história dos Caçadores de Sombra e como eles são importantes, né, para toda essa saga. E no terceiro vídeo eu falei sobre a saga mais importante, mais famosa da Cassandra Clare, que são os Instrumentos Mortais, né? Instrumentos Mortais é uma saga de 6 livros que ela lançou a partir de 2007, né? Então foi em 2007, 2008 e 2009 ela lançou uma primeira trilogia, e que eu costumo chamar de a trilogia da Guerra Mortal. E a partir de 2010, se eu não me engano, ela começou a lançar a sua segunda trilogia, que é da Guerra Maligna. E enquanto ela lançava um livro dessa nova trilogia, ela ia lançando um livro dessa aqui, de Peças Infernais. Então a publicação deles foi misturada, né, com os 3 últimos livros de Instrumentos Mortais, mas a história se passa 120 anos antes, se eu não me engano. Eu sempre falo 120, assim, meio de sopetão, mas eu não sei se são 120 mesmo, eu acredito que são. De qualquer forma, né, Peças Infernais se passa na Londres vitoriana. Isso significa que é a Inglaterra durante o reinado da Rainha Vitória, final do século XIX. A Inglaterra está passando ali por uma grande revolução industrial, né? E os Caçadores de Sombra também vão se adaptando conforme a sociedade vai evoluindo, né? Então, os Caçadores de Sombra tinham ali um determinado comportamento na era medieval, e já nessa era vitoriana, nessa era de revolução industrial, eles vão tendo que se adaptar, e também os seus inimigos vão mudando, né? Porque conforme a evolução da humanidade vai mudando muita coisa. Os Caçadores de Sombra que a gente conhece aqui em Peças Infernais, eles são diferentes de Instrumentos Mortais. A gente vê em Instrumentos Mortais, né, são pessoas tatuadas e com roupas mais justas, mais livres, né? Então mulheres usando calças e shorts que permitem movimentos mais livres e tudo mais. Aqui a gente vê grandes vestidos, grandes coisas como a sociedade coloca. Então a gente tem personagens como, por exemplo, a Jessamine, que é aqui de Peças Infernais, que ela é uma caçadora de sombras, ela tem habilidades de luta, mas ela se divide ali com vestidos grandes e guarda-chuva, sabe? Então é uma sociedade bem diferente. Mas vamos falar dos livros propriamente ditos. Os livros dessa saga, Peças Infernais, são Anjo Mecânico, e o personagem que está sendo retratado aqui nessa capa é o William Herondale. E o William, ele é ancestral do Jace, que a gente conhece nos Instrumentos Mortais. Então o William, ele inclusive, ele tem muito do comportamento do Jace, esse sarcasmo que o Jace tem, muito da teimosia que ele tem, e dessa segurança de ser um bom guerreiro e tudo mais, e da lealdade. A gente pode dizer que o Jace herdou desse cara aqui. Ele é o bisavô dele, se não me engano, bisavô ou trisavô, não sei. O segundo livro é Príncipe Mecânico, e o personagem que está retratado nessa capa é o Jem Carstairs. E o Jem, né, ou James, né, Jem é o apelido dele, ele é ancestral da Emma. A Emma Carstairs, ela é a personagem que ela aparece no 6º livro do Instrumentos Mortais, e ela é a protagonista da última saga que a gente vai falar, que é o Artifícios das Trevas, né? O Jem, ele é muito leal ao William. Eles são para a batalha, eles são irmãos de batalha. E ele tem uma das consequências, uma das linhas de narrativa mais perturbadoras da série. A gente passa o tempo todo com ansiedade sobre o que vai acontecer com ele. Mas ele ao meu ver, ele é o meu personagem favorito dessa saga, desse trio de livros, e do trio de personagens também. E o último livro é a Princesa Mecânica, e quem está retratado aqui na capa é a Tessa Gray. E a Tessa é a protagonista dessa história, é dela que a gente vai falar daqui a pouco.
E a Tessa, ela tem muitos dons que são diferentes, né? Ela, como vocês podem perceber, ela tem aqui um colar que tem um anjo mecânico, né? Um anjo de metal. E é muito importante os dons dela, o que ela consegue fazer. E a gente passa toda a saga de Peças Infernais sem saber exatamente o que ela é e por que ela consegue fazer o que ela faz, né? Porém, a Tessa, ela é meio que a grande ligação entre Peças Infernais e Instrumentos Mortais. E ela tem uma grande participação na vida dos Caçadores de Sombra como um todo, né? Com o tempo, ela tem uma grande liderança, né? Tanto entre os Caçadores de Sombra quanto os Feiticeiros. Então Magnus Bane respeita muito ela. Aqui eles se conhecem, na verdade, né? Mas lá em Instrumentos Mortais a gente percebe que ele tem um grande respeito por ela. E a Tessa, ela é uma personagem muito enigmática e ela... Enfim, não vou revelar muito sobre ela porque a gente vai falar dela agora. Bem, a saga de Peças Infernais, ela começa com a Tessa Grey recebendo, né, uma carta do seu irmão. O irmão dela, que agora no momento eu não lembro o nome dele, mas ele tá na Inglaterra, ela mora nos Estados Unidos, né? Ela recebe uma carta dele na Inglaterra pedindo pra ela ir visitá-lo, porque ele tá com alguns problemas, e pra ela chegar lá, porque, enfim, ele vai mandar algumas pessoas pra receber ela. Porém, a partir do momento que ela pisa os pés na Inglaterra, ela é sequestrada, né, por duas senhoras muito malucas, né, que começam a torturar ela e pedir para ela usar poderes, usar dons que ela nem sabia que tinha. Essas duas senhoras começam a, enfim, torturar ela, a forçar ela a assumir a aparência de pessoas. Então elas entregam para ela retratos, enfim, coisas, objetos de algumas pessoas, e ela tem que olhar para aqueles objetos, sentir a essência que está naqueles objetos. E ela descobre, a Tessa descobre que ela possui um dom muito estranho de se transformar naquela pessoa que ela está segurando aquele objeto. Então, essas senhoras, né, estão torturando ela e possuem algum objetivo que ela não consegue definir, na verdade, que é. Ela passa um bom tempo ali com aquelas senhoras sendo torturadas por ela, até que ela é resgatada por dois caçadores de sombra. Esses caçadores são justamente o Will Herondale e o Jem Carstairs, né? O Will, ele é um jovem inglês, muito sarcástico, extremamente bom na luta, né, corporal. Ele acaba afastando aquelas mulheres que estão torturando ela. E o Jem, ele tem alguns traços orientais, ele tem um cabelo prateado, é até estranho, né, que ele tem um cabelo meio acinzentado, meio prateado. E, de certa forma, os dois vão ali meio que tendo um certo interesse por ela. Só que o Will e o Jem, ao mesmo tempo, eles se respeitam, eles são para a batalha, então eles não entram em conflito direto por causa dela, né? Ao mesmo tempo em que eles têm ali algum interesse por ela, eles têm um relacionamento, um amor muito de irmãos, então eles não vão entrar em conflito por causa disso. Porém, a gente acompanha toda a trilogia, eles tendo que lutar com esses sentimentos que eles têm por ela. Bem, tudo fica pior, na verdade, em relação a esse triângulo amoroso, quando a gente descobre que o Jem, ele sofre de uma condição que eventualmente irá matá-lo. É por isso que ele tem o cabelo prateado, que ele é viciado em uma espécie de pó chamado Infen. E o Jem, ele não escolheu entrar nesse vício, na verdade, ele foi sequestrado e meio que fizeram ele se viciar nessa substância. E apesar dele ser muito bom nos deveres dele como caçador de sombras, eventualmente esse vício vai deteriorando a saúde dele. Então, se ele não consome essa droga, ele fica péssimo, ele tem dores horríveis e ele corre o risco de morrer imediatamente. E conforme ele vai usando, isso vai degradando a saúde dele com o tempo. Então, é um jovem que tem ali os dias contados. E a Tessa, ela fica ali, apesar, ela tem sentimentos por ele, né? E também pelo Will, só que o Will fica naquela coisa, né? Tipo, o amigo dele tem sentimentos por essa moça e ele tá pra morrer, então como que ele vai fazer, né? É uma história que ela é muito bem construída. Eu gosto muito de como a Cassandra Clare, ela escreveu esses livros, porque é realmente um drama
vitoriano, sabe? É um drama daquelas histórias de época, aqueles romances de época, mas tem todos os elementos da ação dos Caçadores de Sombra, as criaturas, toda a sociedade dos Caçadores de Sombra daquela época, obedecendo os mandamentos, as regras que ela estabeleceu para o seu próprio universo. Já a sociedade dos Caçadores de Sombra, nessa época, ela é completamente diferente de Instrumentos Mortais. Em Instrumentos Mortais, quando a gente vê lá o Jace, a Clary, o Alec conversando com o Magnus e com vampiros, lobisomens, feiticeiros e fadas, né? Existia um certo respeito entre essas raças e os Caçadores de Sombra, né? Isso em Instrumentos Mortais, isso em 2007. Em 1890 a coisa é completamente diferente. Isso porque cerca de 15, 20 anos antes, eles estavam em guerra declarada, né? Os Caçadores de Sombra, os vampiros, lobisomens e fadas, eles estavam em constante conflito. Existia, inclusive, o hábito de Caçadores de Sombra invadirem covis e lugares onde essas criaturas existiam, habitavam, matá-los e levar seus bens embora como troféus. Então, é toda uma sociedade muito preconceituosa e com base no extermínio mesmo. Alguns anos antes de começar Peças Infernais, dessa saga começar, os Caçadores de Sombra e os membros do Submundo, eles estabeleceram os acordos, que foi uma espécie de lei que determina o que cada um pode fazer. Então os Caçadores de Sombra não tinham mais essa liberdade para entrar onde eles queriam e dizimar quem estava ali. E muitos dos partidários, muitos dos membros dos Caçadores de Sombra não concordam de nenhuma forma com esse comportamento. Existe todo um grande problema ali de liderança entre os Caçadores de Sombra, porque ali está mais ou menos, a gente consegue perceber que já está meio que na época de se eleger um novo cônsul, né? Um novo líder para os Caçadores de Sombra. E o Instituto de Londres, ele está sempre sendo questionado a sua liderança, porque a família que administra o Instituto de Londres nessa história é a da Charlotte Fairchild, que ela é ancestral da Clary. Os Caçadores de Sombra têm que admitir a liderança da família que está no Instituto de Londres. Esse é o caso do Benedict Lightwood, e ele é justamente o ancestral do Alec e da Isabelle, né? O Benedict, ele tem muito pensamento de superioridade dos Caçadores de Sombra, apesar de ele se envolver com alguns membros do submundo. Então a gente vê ali que ele tem algumas festas, algumas coisas assim. Então ele é, na verdade, bastante hipócrita, mas ele tem um pensamento de superioridade, que os Caçadores de Sombra, eles são superiores a essas criaturas, né? E o Benedict não tá nada contente com isso. E acontece ali meio que algumas tramas políticas. Então a gente vê que em Peças Infernais tem muitas tramas ali de votação. Então tem o Conselho dos Caçadores de Sombra, quando eles precisam se reunir, os Lightwood, eles começam a angariar votos para meio que tirar a Charlotte da liderança desse instituto. Então tem uma trama, inclusive, política ali. O Benedict, ele tem dois filhos, que são o Gideon e o Gabriel Lightwood. O Gabriel, inclusive, que é através do Gabriel que tem vai ter a descendência que vai gerar o Alec e a Isabelle, né? Ele tem mais uma filha também, eu esqueci o nome dela. Tatiana, acho que é Tatiana o nome dela. Então eles são três, né, que vão acabar gerando toda a geração que a gente vai ser apresentado lá em Instrumentos Mortais. E o Gabriel e o Gideon, eles começam ali como personagens secundários. O Gabriel, ele tem muitos problemas com o William Herondale. Eles inclusive saem no soco em determinado momento, né, no primeiro livro. Mas ele vai evoluindo ali como um personagem secundário, ao ponto que ele chega no terceiro livro com assim, um nível muito grande de protagonismo. Inclusive eles são bem parecidos com os descendentes dele, né? Com o Alec e a Isabelle. Eles têm muito ali do comportamento dos seus futuros descendentes. Porém, vocês devem ter notado que eu falei tudo o que acontece ali em Peças Infernais, mas não falei do vilão. Pois obviamente, essa saga também tem um vilão, que é o cara que comanda aquelas duas mulheres que sequestraram a Tessa, né? Ninguém
vê ele, ninguém sabe onde ele tá. E ele, o que se sabe é que ele tem uma habilidade muito estranha de construir robôs. E é estranho eu estar falando sobre robôs em uma história na Inglaterra vitoriana. Mas são robôs, na verdade, é por isso que se chama peças infernais, porque são autômatos, né? São uma espécie de seres, parecem seres humanos, né? Mecânicos ou meio insetoides, alguma coisa assim. Feitos de metal e engrenagens. E são animados com algum tipo de energia que eles não conseguem definir o que é, né? Então toda essa saga é para eles descobrirem como que ele dá energia a esses seres e qual é o objetivo dele, né? Além dele construir esses objetos, ele também tem uma fixação por aquele colar que a Tessa usa. A Tessa, ela tem esse colar, ela não consegue nem definir desde quando que ela tem, na verdade desde quando ela era bebê, né, que ela herdou da mãe dela, e é um colar em formato de anjo e que ele fica fazendo um tic-tac, tic-tac. Então, alguma coisa dá energia a esse anjo mecânico, né, tanto é que é o nome do primeiro livro, alguma coisa dá energia a esse anjo e de alguma forma ele protege ela de algumas coisas. Então a gente vê que ela tá em situações mortais ali, que ela vai morrer, tem alguns momentos ali que você percebe que realmente não tem como escapar. E o anjo que tá no pescoço dela, de alguma forma, auxilia ela, né? Ele vai ser muito importante, né, ao longo de toda a história, inclusive no final. E a Tessa, ela começa a procurar, né, a partir do momento em que ela entra ali em contato com os Caçadores de Sombra, sobre a vida dela, né? O que ela é. Porque ela não é uma feiticeira, ela não é uma caçadora de sombras, e ela também não pode ser filha de um feiticeiro, porque, como eu disse, a Cassandra Clare, ela obedece muito às regras do universo que ela constrói, e os feiticeiros são estéreis, então ela não pode ser filha de um feiticeiro. Então, o que é Tessa Gray? A gente só vai descobrir bem tarde, né, na trilogia, lá pelo terceiro livro, mas, de qualquer forma, na minha opinião, uma das melhores trilogias que eu já li. Eu gosto mais da última, né, de Artifícios das Trevas, mas é muito bem construída, muito bem escrita, e muitos fãs argumentam de que ela é melhor do que Instrumentos Mortais. Também nessa trilogia a gente fica sabendo um pouco mais sobre os Irmãos do Silêncio, que eu falei lá na parte 2 da nossa saga, que são uma espécie de facção dentro dos Caçadores de Sombra, de Caçadores de Sombra que se dedicam ao estudo, né? O estudo das marcas, estudo das criaturas desse universo, e eles agem como padres, juízes e médicos, enfim, de tudo um pouco, né? A gente tem um contato maior com os Irmãos do Silêncio justamente por causa do que o Jem tá passando, esse vício que ele tem. Os Irmãos do Silêncio sempre estão ali em contato com ele para evitar que a saúde dele se deteriore muito rápido, né? Então a gente tem muito contato com os Irmãos do Silêncio, e toda essa saga do Jem, ela vai ser refletida lá no final, no último Instrumentos Mortais, quando aparece um personagem que lidou diretamente com o Jem, tem algumas revelações aí, né? E meio que isso é um easter egg, né? É a ligação entre as duas sagas. Então vocês fiquem espertos, quando vocês lerem uma saga, vocês vão acabar tendo alguns spoilers de outra. Então toma cuidado aí. Porém, Peças Infernais não acaba simplesmente, né? Como eu disse, a Cassandra Clare, ela tá lançando uma nova trilogia que se passa alguns anos depois de Peças Infernais. Essa saga se chama As Últimas Horas, e ela se passa uns 30 anos depois de Peças Infernais, e nós vamos acompanhar os filhos dos personagens principais. Então, é meio que um spoiler eu falar que alguns personagens sobrevivem, né? Então, se eu falar pra vocês que o Will e a Tessa e o Jem, de alguma forma, sobrevivem a Peças Infernais, alguns desses personagens geram filhos, e esses filhos são os protagonistas dessa nova série, As Últimas Horas, que se passa ali por volta de 1900. As Últimas Horas está começando a ser lançado no Brasil. Ela vai ser composta por 3 livros chamados Corrente de Ouro, Corrente de Ferro e Corrente de Espinhos. E segundo dizem, ela vai se focar um pouco mais na outra facção dos Caçadores de Sombra, que são as Irmãs de Ferro, né? Que são as Caçadoras de Sombra responsáveis por forjar armas e tudo mais.
A personagem protagonista de As Últimas Horas é a Cordelia Carstairs. Então ela é, se eu não me engano, prima ou sobrinha do Jem, né? Que é um dos personagens principais de Peças Infernais. E ela também tem ali todo o seu grupo de amigos, de caçadores de sombra que são criados junto com ela, né? Então nós temos os descendentes do Will, nós temos os descendentes da Tessa, nós temos os filhos, alguns personagens que a gente vê, por exemplo, a Charlotte, que é uma das personagens de Peças Infernais, ela aparece grávida em Peças Infernais. Essa história se passa 30 anos depois, então a gente, né, conhece ali aquele bebê em que ela tava gestante, a gente conhece ali ele já como um homem adulto, tendo seus próprios filhos. Então a gente vê ali que a Cassandra Clare, ela tá meio que preenchendo os espaços em branco dessa linha do tempo. Eu não vou falar sobre essa saga, As Últimas Horas, porque sinceramente eu não li. Eu sei que a Cassandra Clare, enquanto eu tava gravando o último vídeo, né? Aliás, o vídeo 2 e o vídeo 3 dessa saga que eu tô lançando, a Cassandra Clare, ela lançou a capa do segundo livro dessa saga. Então, naquele primeiro esqueminha da linha do tempo só tinha mostrado uma capa, agora a gente já tem a segunda capa e a gente sabe que ela vai lançar aí o livro esse ano e o próximo livro, acredito que no ano que vem, né, 2021. E depois disso ela vai se dedicar à última saga dela, que é Os Poderes Perversos, que vai se passar muito no futuro, aí em 2000 e, se eu não me engano, 2015, 2020, né? Mas a gente vai falar disso depois. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, curte, comenta, né, compartilha. Fala aí o que vocês querem que eu fale mais sobre Instrumentos Mortais, né? O próximo vídeo eu vou falar de Artifícios das Trevas, que é a última saga da Cassandra Clare, e também sobre o que ela tá reservando pra gente no futuro. Talvez eu fale aí alguma coisa sobre os spin-offs também, que ela tem, alguns livros de conto dentro desse universo de Caçadores de Sombra. Então tem muita coisa pra abordar, porque essa mulher escreve demais. Ela escreve, eu acho que tem uns 20 e poucos livros publicados dela. Então, ô mulher que escreve. Muito obrigado por ter visto até aqui. Curte, comenta, compartilha, faz tudo que vocês têm que saber. Tchau!